Livro de Achar. Capítulo 11. O reinado mau de Nimrod. O retorno de Abrão. A idolatria de Terá. E Nimrod, filho de Cush, estava na terra de Shinar, e reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Shinar. E estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou, e lhes deu nomes segundo as ocorrências que aconteceram com eles na construção da torre. E chamou a primeira de Babel, dizendo: porquanto o Eterno lá confundiu a língua toda da terra, e o nome da segunda chamou de Ere, porque de lá Elohim os tinha dispersado. E a terceira chamou Eret, dizendo que houve uma grande batalha nesse lugar, e a quarta ele chamou Calná, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá, e eles envergonharam o Eterno, eles se rebelaram, e transgrediram contra ele. E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Shinar, colocou neles o restante do seu povo, seus príncipes e os seus poderosos, que foram deixados em seu reino. E Nimrod habitava em Babel, e ali ele renovou seu reinado sobre o resto de seus súditos, e reinou de forma segura, e os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome Anráfel, dizendo que na torre os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. E, apesar disso, Nimrod não se voltou para o Eterno, e ele continuou em maldade, ensinando perversidade aos filhos dos homens, e Mardom, seu filho, foi pior que seu pai, e continuou a adicionar abominações às de seu pai. E fez com que os filhos dos homens pecassem, por isso se diz: dos ímpios sairá a maldade. Naquele tempo não havia guerra entre as famílias dos filhos de Ram, que habitavam nas cidades. E Quedorlaomer, rei de Elam, afastou-se das famílias dos filhos de Ram, e ele lutou com elas e subjugou-os, e dirigiu-se para as 5 cidades da planície, e lutou contra elas e dominou-as, e elas estavam sob seu controle. E eles o serviram 12 anos, e deram-lhe um imposto anual. Naquele tempo morreu Naror, filho de Serug, no ano 49 da vida de Abrão, filho de Terá. E no ano 50 da vida de Abrão, filho de Terá, Abrão saiu da casa de Noa, e foi à casa de seu pai. E Abrão conhecia o Eterno, e andou em seus caminhos e instruções, e o Eterno seu Elohim estava com ele. Terá, seu pai era naqueles dias, ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia Elohim estranhos. E Abrão chegou à casa de seu pai e viu 12 Elohim ali de pé no seu templo, e a raiva de Abrão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. E disse a Abrão: como o Eterno vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai, assim o Eterno que me criou a mim faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. E Abrão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. E Abrão foi da câmara para o átrio exterior do seu pai, e encontrou o seu pai sentado no tribunal, e todos os seus servos com ele. E Abrão veio e sentou-se diante dele. E Abrão perguntou a seu pai, dizendo: Pai, diga-me onde está o Elohim que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e quem te criou e a mim? Terá respondeu a seu filho Abrão, e disse: eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Abrão disse a seu pai: meu senhor, mostra para mim o que eu te peço. E trouxe Terá Abrão à câmara do átrio interior, e Abrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de Elohim de madeira e pedra, 12 grandes imagens e outros menores do que elas, sem número. Terá disse a seu filho: eis que estes são os que nos fizeram e a todas as coisas, a toda a terra, e que me criaram a mim, a ti, e toda a humanidade. Terá inclinou-se aos seus Elohim, e então apartou-se deles, e Abrão, seu filho, foi embora com ele. E quando Abrão tinha ido com ele, ele foi até sua mãe e sentou-se diante dela, e ele disse à sua mãe: eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra, e todos os filhos dos homens.
Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho, e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos Elohim de meu pai como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa, assim, tornar-me aceitável para eles. E sua mãe assim fez, e ela trouxe um cabrito, e fez um guisado com sua carne saborosa, e trouxe ele a Abrão. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe, e trouxe-o diante dos Elohim do seu pai, e ele o colocou junto deles para que eles pudessem comer, e seu pai Terá não sabia disto. E Abrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles, que não tinha voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pode estender a mão para comer. E Abrão zombava deles, e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Abrão falou a sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar 3 cabritos finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como o seu filho gostava, e ela o deu ao filho Abrão, e Terá seu pai não sabia disso. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe, e trouxe-a diante dos Elohim de seu pai para a câmara, e colocou-o perto para que eles pudessem comer, e colocou-o diante deles. E Abrão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. Abrão viu que eles não tinham voz, ouvidos, ou mãos para que as estendessem para a carne e a comessem. E à noite desse mesmo dia em casa, Abrão foi revestido com o espírito de Elohim. E ele gritou e disse: ai meu pai, esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não pode nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que tem boca e sem fala, e os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento, e pernas, que não podem se mover. Como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles sua confiança. E quando Abrão viu todas essas coisas, encheu-se ira contra o seu pai, e ele apressou-se e pegou um machado na mão, e entrou na câmara dos Elohim, e ele quebrou todos os Elohim de seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Elohim que estava ali diante deles, e ele saiu, e Terá, seu pai, entrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado, por isso entrou na casa Terá, para saber o que se tratava. E Terá, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens, e se encontrou com Abrão ao sair. E Terá entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado, e a carne saborosa que Abrão seu filho tinha feito ainda estava diante deles. Quando Terá viu isso, ficou irado, e ele se apressou-se e dirigiu-se para a sala para encontrar Abrão. E ele encontrou Abrão seu filho ainda sentado em casa, e disse-lhe: o que é que tu fizeste aos meus Elohim? E Abrão respondeu e disse: não é assim, meu senhor, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei diante para que a comessem, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer, antes do grande ter estendido a mão para comer. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e sua raiva se acendeu violentamente contra eles, e ele foi e tomou o machado que estava na casa, e chegou-se a eles e os quebrou todos, e eis que o machado está ainda em sua mão, como vês. E Terá se acendeu de raiva contra seu filho Abrão, quando ele falou isso, e Terá disse a Abrão seu filho, em sua ira: o que é este conto que tu dizes? Falas mentiras para mim. Existe nesses Elohim espírito, alma ou poder de fazer tudo o que tu me disseste? Não são eles de madeira e pedra, e não fui eu mesmo quem os fez, e como podes tu falar essas mentiras, dizendo que o Elohim grande que estava com eles os feriu?
Foste tu que o fizeste com o machado em tuas mãos, e depois dizes que ele os feriu. E Abrão respondeu a seu pai e disse-lhe: E como tu podes então servir estes ídolos em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles. Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos, ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos. E por que deves tu servir madeira e pedra, que nem pode falar nem ouvir? E agora, certamente não é bom para ti nem para os filhos dos homens que estão contigo, fazerem estas coisas. Você é tão bobo, ou tão curto de entendimento que vai servir madeira e pedra, e fazer desta maneira? E esquecer-se do eterno Elohim que fez o céu e a terra, e que nos criou na terra, e assim, trazer um grande mal às vossas almas nesta matéria, servindo a pedra e madeira. Não pecaram nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria, de forma que o eterno Elohim do universo trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu toda a terra. E como você pode continuar a fazer isso e servir a Elohim de madeira e pedra, que não podem ouvir ou falar, ou livrá-lo da opressão, e assim, atrair a ira do Elohim do universo em cima de você? Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso, e não traga o mal sobre sua alma e as almas de tua casa. E Abrão saiu da presença dele, e tomou um machado do ídolo de seu pai, com o qual Abrão partiu e fugiu. Terá, vendo tudo que Abrão tinha feito, apressou-se a ir de sua casa, e ele foi ter com o rei, e veio diante de Nimrod e estava em pé diante dele, e ele se inclinou para o rei, e o rei disse: Que queres que te faça? E ele disse: Peço-te, meu senhor, para me ouvir. Há 50 anos atrás me nasceu uma criança, e assim ele fez com os meus Elohim. Portanto, assim ele tem falado. E agora, meu senhor e rei, chama-o para que ele venha diante de ti, e julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos de seu mal. E o rei enviou 3 homens de seus servos, e foram, e trouxeram Abrão ante o rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia, sentados diante dele, e Terá estava também diante deles. E o rei disse a Abrão: Que é isto que fizeste a teu pai e a seus Elohim? E Abrão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para o pai, e ele disse: O Elohim grande que estava com eles na casa, fez-lhes o que tens ouvido. E o rei disse a Abrão: Se tivessem poder de falar e comer e fazer como tu disseste. E Abrão respondeu ao rei, dizendo: E se não há poder neles, porque tu serves e fazes com os homens errem nas tuas loucuras? Imagina tu que eles podem te livrar ou fazer qualquer coisa pequena ou grande, para que tu deves honrá-los? E por que não honras tu ao Elohim de todo o universo, que te criou, e nas mãos há poder para matar e para dar vida? Ai de ti, ó rei, que te tornas-te um simples tolo e ignorante para sempre. Eu julguei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isso, mas tens enchido toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo, que seguiram o teu proceder. Não sabes tu, nem ouviste, que esse mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados, e o Elohim eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos, e também destruiu toda a terra em sua conta? E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante a esta obra, a fim de trazer a ira do eterno Elohim do universo, e para trazer o mal sobre ti e a toda a terra. Agora, pois, arrepende-te deste teu mal que fizeste, e serve ao Elohim do universo, pois a tua alma está em suas mãos, e então tudo irá bem contigo. E, se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para avisar e abandonar a maldade de teus caminhos, e para servir o Elohim eterno, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias, tu, os teus e todas as pessoas que dão ouvidos às tuas palavras para andarem nos teus maus caminhos.
E quando Abrão parou de falar perante o rei e os príncipes, Abrão levantou os seus olhos para os céus, e ele disse: O Eterno vê todos os ímpios, e ele irá julgá-los.